Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. Vamos para mais um vídeo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos além da leitura. Muito bem, meus caros. No vídeo anterior, nós conversamos a respeito do epitáfio da obra. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. E neste vídeo, nós vamos analisar o trecho intitulado Ao Leitor. Ainda não é o primeiro capítulo da obra. É um trecho que antecede a abertura do primeiro capítulo. Importantíssimo para entendermos como Machado de Assis constrói esta narrativa, como Brás Cubas, o nosso defunto autor, formata a sua obra. Ok? Eu vou deixar o trecho aqui disponível, vamos ler juntos e depois faremos os comentários. Depois nós vamos aqui colher os frutos para nutrir a nossa alma, tirar o que melhor a leitura pode nos oferecer. Vamos nessa? Muito bem. Pegue seu exemplar, se você não tem, está disponível, acompanhe a leitura comigo aqui. Ao leitor, que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito, 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Ster ou de um Xavier de Maistre. Não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser, obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí, fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso, e aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com o piparote. E adeus. Brás Cubas. Excelente, né, meu caro? Vamos além da leitura, vamos comentar este trecho. Muito bem, a primeira coisa que eu quero lançar luz é a seguinte. O Brás, nosso defunto autor, como ele ainda não tem uma certa credibilidade aqui no mundo terreno, no mundo dos vivos, tá? Ele fará o seguinte: ele fará o que em persuasão é conhecido como associar a marca a um princípio de autoridade. Então, quando você ouve assim nos comerciais, ah, especialistas recomendam, dentistas recomendam tal produto, né? Cientistas de tal recomendam tal produto. O que está acontecendo? É um recurso persuasivo de você associar o seu produto à palavra de um especialista, associar a sua marca que está nascendo, que está começando, a um grande nome da área. E é justamente o que o nosso Brás, o nosso defunto autor, quer fazer aqui. Ele evoca o nome de um dos maiores escritores da literatura francesa, de um romancista gigante que é Stendhal, tá? Do finalzinho do século XVIII e do século XIX. Escreveu aí O Vermelho e o Negro, a Cartucha de Parma, entre outros romances
que são verdadeiros colossos aí. Qualquer antologia de romance que se preze vai classificar Stendhal aí, vai classificar os seus romances como um dos maiores, sim. E não te parece isso também? Que ele tenta associar a sua obra a um grande nome, evocando um grande nome. E não só isso, né? E aí ele começa a jogar. Fala, olha, Stendhal, que pretendia que seus livros fossem lidos por 100 pessoas, é coisa que admira e consterna. Como assim? Um grande escritor como Stendhal, pretendendo que apenas 100 pessoas lessem a sua obra? É de admirar. É de deixar embasbacado. Entende? E aí ele continua. O que não admira nem provavelmente consternará é se este outro livro, ou seja, este aqui, não tiver os 100 leitores de Stendhal. Nem 50, nem 20 e quanto muito, 10. E aí a nossa notinha, veja bem, a nota do nosso caderno de estudos. Stendhal é um dos maiores escritores franceses, e a admiração de ter dedicado seu romance a um número pequeno de leitores espanta o novato defunto autor, acabei de dizer. Ao mesmo tempo que se compara aos maiores. Ao mesmo tempo que ele tem uma pretensão gigantesca, né? Se equiparou aos maiores. Brás Cubas pode estar desdenhando do assunto tratado. Outra coisa também. Como assim? Desdenhando do assunto dos romances de Stendhal. Percebe? Colocando entre o gosto dos frívolos e dos romanescos. A pena da galhofa está em ação, meus caros. Tá? Por quê? Porque quando ele diz assim, este meu, se tiver 5, 10 será muito, talvez 5. Porque ele está fazendo uma seleção de pessoas que realmente apreciarão este romance. Tá? Isso fica evidente quando ele diz assim, que as duas colunas máximas, que são a frivolidade, né, o amor dos frívolos, e a estima dos graves, esses 5, talvez essas 5 pessoas, não fazem parte. E as 100 que estão lendo os romances de Stendhal, por exemplo, fazem parte dessa categoria. Estão entre frívolos e graves. Ou seja, entre pessoas que só querem aqueles romances de sessão da tarde e aqueles outros que ficam procurando moralidades, discursos morais em nos escritores, nos romances. Entende? Entre os moralistas e os lachos, vamos dizer assim, o Memórias Póstumas passa em branco. Que teoricamente seria o público de Stendhal. Entende como a pena da galhofa está em ação aqui? Muito bem, nota 2. Quem é o verdadeiro leitor dessas memórias? Você está entre os 5? Você está entre os 5. Né? Eu estou entre os 5 nesse momento aqui. É óbvio que são 5 literalmente? Não, mas o que o braço quer dizer aqui? É um grupo seleto que vai conseguir realmente entender o que ele está querendo dizer. Se lá no prólogo, se lá no epitáfio, o livro é dedicado a um vermezinho, e eu comentei com você que era importante nós nos colocarmos no lugar desse verme. Inclusive o título do vídeo é esse. Somos todos vermes. Né? O Machado e Brás estão nos convidando a sermos humildes. Só vai dar para entender essa obra aqui, difusa, sarcástica, que quer ensinar através de uma luta de esgrima. Né? Nós vamos nos sentir aqui, às vezes, feridos com o que Brás vai falar, porque ele vai dissecar a alma humana, ele vai desnudar as falsidades, uma vez que ele está no além-túmulo. Então, não é para qualquer um. Não pode ser um frívolo. Não pode ser um avoado.
Não é um curioso. Não é obra para curiosos. É obra para quem quer nutrir a alma. Com o quê? Com as frias carnes do cadáver de Brás Cubas. Entende? Será que você faz parte dos 5? Diríamos hoje os 5%? Né? Que estão preparados para essa conversa cadavérica? Para essa conversa diante do túmulo? Para essa conversa diante de uma conversa com um defunto? Que tem muito a nos ensinar? Os frívolos estão fora dessa lista. Os graves, que julgam a vida ser uma consequência moral, regras, tentam sistematizar a vida. Isso é preto, isso é branco, isso é branco, isso é preto. Como se a vida não fosse um todo complexo. Estão de fora. Estão completamente de fora deste grupo. Ok? Quem é o verdadeiro leitor dessas memórias? Nos encaixamos ou não nesta seleta lista de consumidores? Estamos dispostos? Lembra no Evangelho que o Senhor diz assim: anuncia que a sua paixão e anuncia também que quem não comer a carne e beber o sangue, não estava simbolizando coisa alguma, mas diz: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí, muitos dizem: olha, essa palavra já é muito dura para nós. Não podemos continuar aqui, não tem como. Depois dessa daí, ele enlouqueceu de vez, não dá para seguir mais. E ó, perna para que te quero? A mesma coisa aqui. É um grupo seleto, tá? É um grupo de quem quer entender, de quem vai além da leitura, tá? Além da leitura. Obra difusa, 3. Obra difusa. O que significa isso? Significa dispersa, sem uma ordem pré-estabelecida, sem o rumo literário vigente. Você vai perceber, principalmente se você já leu, ou se você vai ter o primeiro contato agora, que esta obra, vou tomar uma água aqui, a obra é difusa, por quê? Ela não segue uma métrica romanesca, o que era anteriormente produzido. Começo, meio e fim, bem certinho. A narrativa progressiva. Não. O Brás Cubas, ele vai e volta. Ele está além do tempo. Ele está num tempo que não tem. Ele está na eternidade. Não há mais sucessão de tempos, né? Para ele. Então, não é preciso seguir uma linha linear para ser redundante. Mas ele faz saltos. Você vai perceber que alguns capítulos têm pouquíssimas palavras. Às vezes é uma frase só. Apenas um parágrafo. Quando não, são reticências. Famoso é o capítulo em que o Brás Cubas descreve o diálogo entre Adão e Eva, que fica Brás Cubas, Virgínia, Brás Cubas, Virgínia. Então, quer dizer, a obra é difusa, a obra é dispersa, no sentido de que ela não tem uma organização padrão, tá bom? A organização padrão, você vai entender bem isso lendo a obra, tá? A obra tem um novo caráter, uma nova abordagem, obra de finado. Tá? Não está nem aí para as convenções. É obra de quem morreu para este gênero, para este tipo de literatura normatizada, vamos assim dizer, tá bom? Engessada. O túmulo, a campa, que é o novo berço que é o berço deste defunto autor, lhe deu liberdade, tá? E é traduzida numa obra que não pretende seguir a métrica dos romances anteriores, tá bom? Muito bem. Ou seja, é obra de finado, meu amigo, que as convenções vão às catacumbas, às favas, né? Vai para o inferno todo tipo de ordem, né? 4. A Pena da Galhofa. Veja bem, esse é um dos trechos mais conhecidos desta obra. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. O que é que Machado está querendo dizer para nós aqui na pessoa do Brás? Imagine o seguinte, imagine um curso de um rio.
que você tem as margens e tem um rio, ok? Aquilo que está correndo, as águas que estão entre esta margem, é melancolia. É melancolia. E as margens em si, que conduzem, que guiam, que fazem o caminho do rio, é a galhofa. Assim como, para dar mais um exemplo, eu tenho aqui uma caneta, certo? Eu tenho o revestimento exterior e eu tenho a tinta que está entre este revestimento, certo? O que está fora é plástico, mas o que está dentro é tinta, obviamente. Escrever com a pena da galhofa, com o exterior, é riso, é ironia, é sarcasmo. Entende? É brincadeira, é jocoso. Mas a tinta que se escreve é melancólica, é reflexiva, é filosófica, é graúda, é condensada. O sujeito de temperamento melancólico é um sujeito que está o tempo todo a refletir, a penar. Um sujeito que sofre as angústias da vida, da existência. Então, muitos interpretam a obra como se fosse apenas zombaria, como se fosse algo que Machado escreveu somente para tirar sarro, fazer crítica. Mas não. Este caráter pitoresco é só o revestimento. No fundo, ou seja, existe muita reflexão, muito pesar, uma vida refletida, tá? Experiências condensadas, uma carga melancólica, pesada, ok? E vê como ele brinca com é difuso, mas é profundo. É com a galhofa, mas também é com gravidade, com peso, com filosofia, com reflexão. Percebe como ele faz isso? A tinta, sim, a tinta da galhofa, perdão, a tinta da melancolia. Porém, aquilo que está contido entre ironia e escárnio é a tristeza, a fatalidade, o abatimento, a carga profunda que se traveste de gracejo para poder se suportar. Gente, a vida, a existência humana é como a pedra de Sísifo. É pesado. A nossa única chance de sobreviver a essa existência, que é pesada sim, que é difícil sim, é fazer com que o nosso braço fique mais forte. No mito de Sísifo, se você não conhece, Sísifo foi condenado a carregar uma pedra a um cume, e toda vez que ele chegava lá, a pedra descia. A grosso modo é isso. E aí ele tinha que fazer isso toda vez. Ia lá, carregava. Quando estava lá em cima, a pedra caía. Ele tinha que pegar a pedra de novo. Minha gente, isso é um simbolismo da existência humana, que a única chance que nós temos aqui é de ficar mais fortes. Cada vez que a pedra de Sísifo cai, a pedra não fica menor, não se fragmenta. Mas Sísifo fica mais forte. É a única chance que nós temos. Cada vez que ele pega essa pedra de novo, e de novo, e de novo, os braços de Sísifo que ficam maiores. Então não é você, não é a situação que fica mais fácil. Não é a existência humana que fica mais fácil de ser suportada, mas são os nossos braços. E aqui o nosso psicológico, a nossa força motriz psicológica, que vai ganhando tônus para encarar essa existência que é pesada, tá? Então é essa melancolia que está travestida de riso, de galhofa, de ironia, de brincadeira, que é o sumo desta obra aqui. Então, por favor, não caia nesta de é uma obra é, irônica, palhaçadas e não, extremamente profundo. Mais uma vez, Machado, ele é um esgrimista, certo? Essa obra não atravessou os séculos por acaso. Veja que
Nós estamos apenas numa antessala do primeiro capítulo. Okay? E o primeiro vídeo foi só sobre o epitáfio. Quanto não tem aqui condensado de experiência, de vida, para nos ensinar a viver, para carregar a nossa existência? Ok? Então, a pena da galhofa, o exterior da obra é todo gracejo, ironia, escárnio, sarcasmo. Brás quer tirar sarro da própria existência. Ok. Mas sem tratá-la com. Isso é só o exterior. Ele faz isso porque é um sujeito grave, melancólico, reflexivo. Ok? É o modo de encarar a vida do melancólico. Tá certo? Muito bem. Mais um pouco, ele cita o Xavier de Mestre e o Sterne, que são dois escritores. E aqui, minha gente, o que acontece? Esses escritores, principalmente o Sterne, ele também escreveu uma obra bastante difusa. Ele também escreveu o seu romance mais famoso de uma forma também difusa, sem a ordem a ordem convencional da escrita. Então, por isso que o Machado ele aprendeu com esse Sterne. Esse estilo aqui que o Memórias Póstumas e também o Dom Casmurro vão ser escritos, tem essa característica de divagações, né? De memórias. É como se fossem retalhos que vão sendo ali juntados, não é isso? Também há capítulos na obra desse autor que é uma frase só. A quebra de expectativa, a quebra de convenção aqui é uma característica desses dois autores, tá? A palavrinha conúbio. Conúbio, o que é? Um casamento, uma união. Né? O que vai vir? Aí ele usa, né? O que pode vir deste conúbio? A tinta a tinta da melancolia e a pena da galhofa. Né? O que pode vir deste conúbio? Deste casamento, dessa união de aparentes opostos, né? O gracejo, a farra, o sarcasmo, a ironia com a tinta da melancolia. Né? O que pode vir dessa união? Vem essa obra maravilhosa, ok? Essa relação íntima entre sarcasmo e melancolia, entre galhofa e melancolia, certo? Ainda aqui no nosso caderno, as duas colunas máximas da opinião. O desdém continua ou se acentua, se relacionarmos o amor dos frívolos com o número de leitores de Stendhal, aquilo que eu falei para vocês. A maioria das pessoas, na visão de Brás, está atrás de frivolidades e sentenças morais baratas que pretendem sintetizar a experiência humana entre mocinhos e bandidos, escondendo sua alta complexidade latente, que é a vida humana é complexa. Brás escreve com outro propósito e para outro tipo de crítica. Completamente, certo? Continuando. Memórias trabalhadas cá no outro mundo. A ideia de que tudo acaba com a morte está longe de ser aceita como resposta definitiva. E não, de fato não é, porque Brás está do outro lado. Este mundo que o libertou do mundo terreno das aparências, agora permite que ele escreva e possa desdenhar até dos grandes, se você quer saber. Certo? É justamente do outro lado da vida terrestre que tudo se aclara para Brás. Existe uma liberdade, ou seria uma coerção da própria consciência, que o obrigou a olhar para a sua existência e, sem rodeios, contar-nos tudo? Não seria esse o processo extraordinário? Ou seja, será que não tem alguém do outro lado lá dizendo: agora olha aí para a tua vida, olha para as cagadas, conta para nós quais eram as suas verdadeiras intenções. Agora que você está livre das amarras sociais, do teatro de aparências que é o mundão,
em que nós temos que colocar uma máscara, em que nós temos que fingir que gostamos do que não gostamos, que aceitamos o que não aceitamos. Agora que você tirou essa máscara, que era o seu corpo terreno, que foi consumido por aquele verme, agora sim, olha para essa sua existência como quem olha para a própria alma e conta exatamente o que você sentia. Será que não tem alguém lá do outro lado, né? Obrigando ele? É isso que eu estou querendo dizer aqui, certo? É justamente do outro lado da vida terrestre que tudo se aclara. Será que não tem um carrasco lá e dizendo, olha, conta agora, revela, fala a verdade, sobretudo para si mesmo, certo? E aqui eu faço o convite a você. É importantíssimo que nós tenhamos este, aspas, carrasco ao nosso lado em todas as nossas ações, todos os momentos da nossa vida, para que nós possamos ser cada vez mais verdadeiros, lembrar que a vida vai passar. Mais cedo ou mais tarde você vai estar dedicando este corpício que você tem agora a um verme. Ele vai se deliciar com as frias carnes do seu cadáver. E o que restará? Quando você chegar no além-túmulo, como é que você contaria a sua vida? Porque não vai dar mais para fingir. Não vai dar mais para falsificar. Percebe? Tem rodeios. Não seria esse o processo extraordinário? Ele diz, né? Um processo extraordinário que usei na confecção dessas memórias. Que processo extraordinário é esse? Que está além da ordem convencional. Será que não tem? Né? A própria consciência que disse, ei, olha para mim agora, de maneira nua, tá? Piparote, meus caros. O que é um piparote? Para finalizarmos. Piparote é uma espécime de cascudo, ou isso aqui, ó, olha aqui, né? Esse peteleco com o dedo que acerta, né? Na minha época, dava aqui na orelha, aqui, quando você tava na fila, né? Criançada na fila, quarto ano, meu Deus do céu, era aqui, ó. Né? Peteleco com o dedo que acerta a orelha. Prática comum entre as crianças no âmbito escolar. Faltou um acento aqui, pelo amor de Deus. Prática. Tá? Fino leitor, pago-me da tarefa. Mais uma vez, isso aqui reforça que ele está sendo, aspas, obrigado a fazer estas memórias. Pago-me da tarefa. Brás é devedor. Mas a quem que Brás é devedor? A existência, que não é de graça. Estamos aqui a passeio. Não estamos aqui para brincadeiras, uma vida para levar uma curtição eterna. Temos responsabilidades aqui. Não vos parece que é exatamente isso que está sendo cobrado de Brás lá no além-túmulo? E aí, meu, o que você fez da sua vida? Conta agora. Conta agora as tuas reais motivações, sem rodeios, né? Porque pago-me da tarefa. Mas quem pagou essa tarefa a Brás Cubas? Quem deu essa missão a Brás Cubas? Entende onde eu quero chegar? Quem está dando essa missão para Brás? Certo? Brás é um devedor, ou sente-se no dever de cumprir com algo, ser também, uma missão, uma obrigação que veio com a morte. Pois é, porque diante da morte, meu amigo, por isso que eu disse, e volto a repetir, você precisa estar ao longo do dia sob a perspectiva, sob o olhar da morte, né? Para que as suas ações cotidianas ganhem gravidade, ganhem peso. Puxa vida, isso aqui que eu estou fazendo vale para além da morte? Se a morte viesse hoje, minha vida teria valido a pena? Teria significado? Se eu tivesse que contar a minha história agora, ela seria contada com mais galhofa ou com mais melancolia? No sentido de que é só um passatempo esta vida? Ou as minhas ações foram pensadas, foram com um sentido magnânimo,
com sentido benevolente, com sentido verdadeiro, genuíno. Eu consegui me livrar um pouco das amarras sociais que tendem a nos colocar numa bolha falsa. E eu consegui me apresentar verdadeiramente. Eu consegui ser justo. Meus queridos, sob a perspectiva da morte, você vai avaliar cada minuto da sua vida. Você não vai deixar passar. Você não vai deixar passar. Certo, meus caros? Seria ela a carrasca cruel que o faz escrever para alertar os transeuntes cá na Terra? Eu creio que sim. Eu acredito firmemente que sim. Ok? Muito bem, meus caros. Com o adeus de Brás Cubas, eu também vou me despedindo de vocês. Temos uma longa jornada para percorrer juntos. Vamos ao além túmulo juntinho com Brás Cubas, analisar a vida deste defunto autor e colher para nós frutos, nutrientes que possam edificar para nos ajudar com a nossa existência humana, porque é para isso que a literatura serve. Os grandes livros, as grandes obras atravessaram os séculos porque não são pontuais, porque falam com a alma humana, querem edificar a alma humana. Se você, assim como eu, gosta da boa leitura, do aprofundamento, de ler com profundidade, com gravidade, de entender a obra, nunca mais esquecê-la, saber porque está lendo, quando for perguntado, saber dissecar o livro, dizer, eu li isso daqui e eu sei o ensinamento que ele quer me passar. Eu saí maior dessa leitura porque eu subi no ombro de um gigante. Você está no canal certo. Te convido a deixar o like, por favor, isso ajuda muito o canal. Não esqueça. Seguir o Pro nas outras redes sociais que estão aqui aparecendo. Ok? E acompanhar essa saga. Porque aqui nós vamos além. Nós vamos além da leitura. Nos vemos, meus caros!